Estamos aqui felizes por mais uma noite que o Senhor tem nos proporcionado para louvarmos e adorarmos ao nome dEle. E eu sou grato por essa oportunidade de poder ministrar a palavra do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Jeremias, capítulo 18. Profeta Jeremias, capítulo 18. Jeremias, capítulo 18, a partir do verso 1, que diz assim: O vaso do oleiro. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas, como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão. Tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Louvado seja Deus. Aqui nós podemos ver sobre uma passagem do profeta Jeremias. Nós teremos agora os próximos desafios sobre os profetas, e aqui nós vemos sobre um dos profetas, que é o profeta Jeremias. E nós, adolescentes, estamos trabalhando uma série de estudos que é sobre maturidade. E hoje uma das aulas a qual eu dei fala sobre processo. E durante essa semana, eu estudando, o Senhor tem falado grandes coisas a respeito deste tema, e eu queria compartilhar junto com os irmãos a respeito desse tema. E o tema da minha mensagem que eu trouxe hoje é: Só vive o propósito quem suporta o processo. E uma das mensagens mais figurativas sobre o processo é sobre Jeremias 18. Antes de nós falarmos sobre a mensagem, nós vamos entender a respeito do contexto de Jeremias. O profeta Jeremias, ele ficou conhecido na Bíblia como o profeta chorão, por causa que Jeremias ele tinha uma certa profunda preocupação e tristeza pela condição espiritual do seu povo. Desde jovem, desde moço, Jeremias demonstrou uma sensibilidade espiritual incomum e um senso agudo da presença de Deus em sua vida. Então, nós podemos observar em diversos textos do livro de Jeremias, e qual Jeremias ele se compadece do seu povo, e ele chora e ele se derrama ao Senhor referente à situação do seu povo. E qual que era a situação do povo de Judá naquela época de Jeremias? Jeremias ele estava em uma fase muito difícil de seu ministério. Por quê? Porque a nação de Judá havia dado as costas a Deus, e além disso eles estavam seguindo falsos profetas e adorando ídolos ao invés de Deus. Então observe um cenário ao qual Jeremias ele se encontra, né? Sendo jovem, sendo um homem sensível à voz de Deus, e ali Deus levanta Jeremias e fala: Jeremias, você vai levar as minhas palavras para este povo, um povo rebelde, um povo que não quer saber de mim, então eu vou te levantar para falar para este povo. E o interessante é que no começo de Jeremias nós podemos observar Jeremias dizendo: Senhor, eu não sei falar. Jeremias, como nós podemos observar, também era tímido. Jeremias era uma pessoa que no começo do seu ministério às vezes tinha medo, às vezes não tinha tanta coragem assim. Mas o Senhor falava: Jeremias, as palavras que eu colocar na sua boca, eu vou te capacitar e você vai falar. E com isso, Jeremias ele foi confrontado com a tarefa de pregar o arrependimento à nação rebelde e apóstata, que é uma nação ao qual devia dado as costas ao Senhor, aos mandamentos do Senhor. E agora era necessário, nós podemos ver no capítulo 18, que Deus ensinasse uma lição a Jeremias.
né? Porque a Bíblia diz que o Senhor fala para Jeremias: desce você, Jeremias, até a casa do oleiro, porque senão o Senhor podia falar: leve o meu povo à casa do oleiro, mas o Senhor fala para Jeremias: desce você, Jeremias, à casa do oleiro, porque eu quero te mostrar ali alguma coisa. Então, ali Jeremias ele desce até a casa do oleiro, e o oleiro ele começa a trabalhar sobre o barro nas rodas. As rodas elas giram ali, enquanto o barro está em cima das rodas, ele vai moldando o barro para que o barro ele vá se formando. Então, ali com o trabalho do oleiro, ele vai junto com as suas mãos, ele vai moldando o barro até se formar um vaso. E tem diversos tipos de vasos. Tem vaso para flor, tem vaso para carregar água. E com isso, o oleiro ele faz o seu molde, ele trabalha de acordo com o pedido que lhe é estabelecido. E é de dentro para fora que ele trabalha com o vaso. Ele põe a mão dentro do vaso, ele fura o barro e o barro começa a criar forma, e ali de dentro para fora ele vai moldando o vaso, e por fora ele vai somente alisando. E além disso ele tem diversos outros materiais que servem para moldar o vaso de barro. Então, com isso, Jeremias ele é levado até a casa do oleiro, e o Senhor, através daquele trabalho, ele mostra como que ele queria trabalhar na vida de Israel. O oleiro significa o próprio Deus, o barro significa a nós. Então, o oleiro, ele molda as nossas vidas. Então, naquele contexto que nós vemos em Jeremias 18, o oleiro ele estava moldando o barro, mas o barro, em certo momento, ele havia sido quebrado. Mas ali o oleiro, ele pega novamente aquele barro e molda. Então, significa que o povo, Deus ele havia cuidado do seu povo, mas o seu povo tinha dado as costas a Deus. É como se o barro havia sido quebrado, como se o vaso havia sido desmanchado. Mas o Senhor, ele tinha tanta misericórdia por aquele povo e dizia: Jeremias, será que eu não posso restabelecer o meu povo? Será que eu não posso dar uma segunda chance ao meu povo? E é isso que o Senhor queria ensinar para Jeremias. Mas o interessante de mais tudo isso, que Deus ele mostra através de Jeremias a relação do povo com o barro, com a olaria, por causa que a olaria de Deus é um processo, faz parte de um processo. Para se formar um vaso de barro, é necessário um processo. E eu queria trazer aqui para os irmãos um dos processos que é necessário para se formar um vaso de barro. Então, antes de tudo, a palavra processo significa método, sistema ou uma maneira de agir ou conjunto de métodos tomados para se atingir algum objetivo. Então, para se fazer um vaso de barro, é necessário alguns processos. O primeiro processo é que o oleiro ele começa a moldar o barro para que se formasse o vaso, através da pressão das suas mãos. Ele vai pressionando o barro, ele vai moldando, ele vai apertando, ele vai fazendo ali o desenho do vaso para que o molde do vaso venha a ser formado. Logo após isso, ele é passado pelo calor para ver se aquele barro irá suportar as dificuldades, ou ele conseguirá atingir tal finalidade. E depois disso é necessário tempo para que o barro ele venha se secar e venha se criar forma. E na nossa vida não é diferente. Nós também passamos por esses processos na nossa vida. Nós também passamos por pressões na nossa vida. E qual que é a pressão que muitas das vezes nós passamos na nossa vida? É suportar as humilhações de um processo de Deus para levar muitas vezes um lugar onde nós não queremos. Isso é uma pressão que às vezes Deus ele nos coloca. Às vezes Deus nos tira da zona de conforto para que nós possamos entender o que Ele quer para a nossa vida. Quando a gente sai da nossa zona de conforto, quando a gente muitas das vezes faz algo que não é talvez bem para nós nos sentimos pressionados. Quando nós estamos fora da nossa zona de comodismo, quando nós não estamos de acordo com aquilo que não nos agrada, nós nos sentimos pressionados. Quando alguma pessoa vem perguntar para nós algo que muitas vezes a gente não sabe, ou quando a gente vem fazer algo que não é do nosso agrado, a gente se sente pressionado. E Deus, Ele nos faz passar por este processo
para entender que nós somos totalmente dependentes deles, totalmente dependentes de Deus, porque nós muitas das vezes precisamos passar por humilhações na nossa vida para entender o processo que nós estamos passando. Muitas das vezes Deus ele permite que nós passamos por humilhações para que nós possamos valorizar o processo. De fato é que as humilhações não são para nos escandalizarmos, para mostrarmos que nós somos falhos. Muitas das vezes as humilhações são feitas para que nós possamos valorizar os propósitos de Deus para as nossas vidas. As humilhações, elas acontecem para que nós possamos entender que o Senhor é o centro de tudo e que o Senhor é a razão de nós estarmos existindo. E o porquê que Deus, através de Jeremias, vai mostrar essa relação com o barro? Porque é uma das matérias-primas que são mais inferiores naquela época. O barro é uma das matérias-primas que é se adquirida de uma forma simples, não tem um valor tão alto, e ali o Senhor quer mostrar para Jeremias: Jeremias, eu criei este povo, eu posso mudar esse povo. Esse povo ele pode ter dado as costas para o Senhor, mas o Senhor mostra que Deus ele é sobre todas as coisas, Deus é soberano sobre todas as coisas. Então, um dos primeiros processos que o vaso de barro ele passa é a pressão. O segundo processo é o tempo. O tempo está relacionado à paciência. E nós sabemos que é difícil ter paciência nos dias de hoje. Muitas das vezes a gente está no trânsito e se tem uma pessoa na nossa frente já devagar, a gente já perde a paciência. Ou se a gente está tranquilo e vem uma pessoa querer nos afrontar, querer nos questionar, a gente às vezes já acaba perdendo a paciência. E muitas outras situações. Então, o tempo é algo que mexe muito com a nossa paciência, por causa, nós entendemos numa geração tecnológica, numa geração que vem trazendo tantas informações há tanto tempo, isso leva a um povo imediatista, né? A gente quer tudo para hoje, a gente quer tudo para agora, e isso muitas das vezes acaba limitando a nossa paciência, né? Mas é necessário que, durante esse processo de tempo, é necessário que venha o processo antes da honra. Né? A gente é tão imediatista que a gente quer tanto o que a gente almeja, tanto o nosso objetivo, mas não quer passar pelo processo. Então é necessário que venha o processo antes da honra. Por quê? Porque se a honra vem antes do processo, a honra se vira contra você e a gente acaba se tornando uma pessoa miserável e egoísta. Agora o vídeo parece que deu certo. Então vamos passar só para a gente entender o trabalhar do oleiro. Pode passar.
Amém. Nós podemos observar que durante a pressão do oleiro, como eu falei, ele trabalha de dentro para fora. Por quê? Porque o desenho do vaso ele é estabelecido através da sua pressão por dentro. E por fora ele vai somente alisando. Na nossa vida não é diferente. O Senhor ele quer trabalhar em nós de dentro para fora. Enquanto o mundo ele quer trabalhar de nós de fora para dentro. O mundo ele quer trabalhar os nossos estereótipos, ele quer investir muitas das vezes naquilo que é visto, naquilo que quer trazer somente aparência, mas o Senhor, ele quer trabalhar em nós de dentro para fora. Ele quer mudar o nosso ser, ele quer mudar o nosso coração, para que nós possamos viver de acordo com a vontade deles, que o nosso caráter, que vem de dentro para fora, seja moldado de acordo com a vontade dele. O segundo processo ao qual nós estávamos é o tempo, né? Que é necessário nós termos mais paciência e é importante que o processo ele venha antes da honra, porque se a honra ela vem antes do processo, a honra acaba se virando contra nós e a gente acaba se tornando pessoas miseráveis, orgulhosas e presunçosas. Por quê? É aquela famosa frase: dê poder a uma pessoa e você conhecerá quem ela é. Porque às vezes a gente acaba esquecendo o processo que nós temos que passar e acabamos somente deixando o orgulho tomar conta, a soberba tomar conta, mas a gente tem que valorizar o processo que Deus tem nas nossas vidas para nós entendermos o que Ele quer ensinar para nossas vidas. O tempo, ele tem dois aspectos diferentes que podem nos levar a caminhos opostos. Nós podemos ver ali o povo no Egito, ao qual o Senhor tinha estabelecido um tempo para eles. Vocês vão ficar no Egito somente 40 dias. Mas por conta do povo murmurar e não entender o processo que Deus tinha na vida deles, Deus permitiu com que eles passassem 40 anos no Egito. Deus permitiu com que eles tivessem um processo muito maior do que o Senhor tinha preparado para ele. Além disso, assim quando o rei Davi, Deus tinha ungido Davi como rei, era necessário que Davi passasse por um tempo, porque Davi era muito novo e o Senhor falou para Davi: Davi, você está sendo ungido rei, mas agora não é o seu momento, porque eu tenho um processo para te preparar, para você entender e no momento certo você vai sentar no trono. Então, o tempo ele tem duas diferenças. Se a gente não entende o processo, a gente acaba murmurando e a promessa do Senhor, o propósito que o Senhor tem para nossas vidas, acaba se prolongando e acaba se tornando caminhos diferentes. Mas se a gente entende que o tempo que o Senhor tem para a nossa vida é para aprendizado, é para nós crescermos, para o nosso crescimento, para o nosso conhecimento do que o Senhor quer para nossas vidas, lá o propósito será muito maior. A honra que o Senhor tem para nossas vidas depois desse processo é muito maior do que Ele tem preparado para nossas vidas. Amém? Então nós entendemos que nós precisamos passar pela pressão, nós precisamos passar pelo tempo e nós também devemos entender que nós devemos passar pelo calor. O que significa o calor? São as provações que tem na nossa vida, porque nós entendemos ali no livro de Daniel, ao qual haviam 3 jovens que não se dobraram perante a estátua do rei e ali eles foram lançados na fornalha de fogo. Eles podiam pensar: o Senhor me abandonou, eu não tenho mais expectativa, agora eu vou morrer, este é o meu fim. Mas em meio à fornalha, em meio ao fogo, o Senhor estava ali com ele. Havia um 4º homem com ele e estavam guardando ele. Então Deus ele permite que nós passamos por provações, Deus permite que muitas das vezes nós entremos na fornalha, mas mesmo assim o Senhor quer dizer: eu estou com você, eu quero fazer você passar por essas provações. As provações fazem parte do processo, as provações fazem parte para que nós possamos estabelecer a nossa raiz em Cristo, entendermos que o propósito que Ele tem para a nossa vida é muito maior do que nós imaginamos ou pensamos. Então o calor, muitas das vezes as provações, elas fazem parte da nossa vida. E o interessante é que as provações, as lutas, as dificuldades, elas geram marcas em nós, elas geram cicatrizes, mas por meio de uma pessoa extraordinária, debaixo das nossas vestes existem
cicatrizes que mostram as marcas que o processo deixou em nós. Então, todos nós temos marcas do processo. E essas marcas significam não para nós lembrarmos do passado, mas para nós lembrarmos daquilo que o Senhor tem preparado para nós no futuro. O inimigo, ele tem tentado trazer a marca de que nós somos derrotados, de que nós não iremos conseguir. O inimigo quer deixar marcas de que nós devemos parar nesse processo, que nós não conseguiremos. Mas o Senhor quer falar para nós: filho, fica tranquilo, porque lá na frente eu tenho um propósito maior para nossas vidas. Então, é necessário que nós entendamos que tudo faz parte do processo, que o Senhor, Ele está nos pressionando, independente da pressão do mundo. O Senhor, Ele tem nos moldado e quer trabalhar em nós de dentro para fora. O Senhor, Ele quer estabelecer um tempo determinado para cada um, porque muitas das vezes a gente acaba se espelhando no próximo. A gente quer comparar o nosso processo com o processo do outro, e às vezes fica se questionando. Vem a dúvida falando: Senhor, quando será que é o meu tempo? Será que eu estou vivendo de acordo com a tua vontade? Mas para cada um tem o seu processo, para cada um tem o seu tempo. Então busque ao Senhor as respostas do seu processo, busque no Senhor o caminho que você deve seguir, por causa que cada um tem o seu tempo determinado debaixo do céu. Então pergunte para o Senhor: Senhor, qual que é o tempo que o Senhor tem para a minha vida? Qual o caminho que eu devo seguir na minha vida? Por causa que se a gente não pergunta para o Senhor, nós ficamos igual o povo no Egito, só rodando ali em círculos. Então, entendendo como que funciona o processo, entendendo tudo que o Senhor tem sobre as nossas vidas, nós devemos pedir somente uma coisa: Senhor, não me tire das rodas da olaria enquanto eu não estiver pronto. Esse é o nosso pedido que nós devemos pedir ao Senhor. Senhor, eu quero estar nas tuas mãos a todo momento, para que eu não possa me perder. Senhor, eu quero estar na tua presença, para que eu possa cada vez mais entender os caminhos que o Senhor tem sobre a minha vida. Senhor, eu não quero sair de perto da tua presença. Se possível, Senhor, esteja comigo a todos os dias, para que eu não venha me perder. Então é esse o pedido que nós devemos entender, porque o processo ele é árduo, o processo ele é dificultoso, ele gera marcas, como eu falei, mas nós devemos pedir ao Senhor: Senhor, não nos tire das rodas da olaria. Porque enquanto nós estivermos na olaria, enquanto nós permitirmos que o Senhor irá trabalhar nas nossas vidas, as mãos do Senhor irá trabalhar na nossa vida. Enquanto nós dermos liberdade para o Senhor trabalhar em nós, as mãos dele estará sempre em nós, estará sempre trabalhando nas nossas vidas. E quando nós entendemos que o processo ele passou, a gente às vezes acha que a gente está pronto, que a gente está capacitado, que é o momento da gente olhar para frente. Mas o oleiro, mesmo quando o barro está pronto, ele tem a permissão de mexer na matéria. Então é esse pedido que nós devemos pedir ao Senhor: Senhor, que eu sempre, mesmo estando pronto para viver os teus caminhos, não deixe de trabalhar sobre a minha vida. Porque o processo de santidade é um processo contínuo, e nós não devemos de buscar a vontade do Senhor. Quando nós entendemos o processo, é aí que nós conseguimos pensar nos propósitos de Deus para a nossa vida. E qual que é os propósitos de Deus para as nossas vidas? O significado da palavra propósito no dicionário diz: é uma grande vontade de realizar ou de alcançar alguma coisa. Em Romanos capítulo 8, versículo 28 diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O nosso propósito aqui na terra é somente servir ao Senhor, nós sabemos disso. Mas cada um tem um propósito específico aqui debaixo do céu. Mas eu não tenho o segredo, ou eu não tenho a resposta para o seu propósito na sua vida. Somente quem vai te dar as respostas do seu propósito, daquilo que o Senhor tem preparado para ele, é somente Ele. E isso Ele vai trabalhando com o tempo. Porque às vezes durante o processo,
a gente até entende o nosso propósito, mas o processo ele acaba nos trazendo marcas e traumas que faz a gente regredir e às vezes querer desistir do nosso propósito. Mas o Senhor, a todo momento, Ele quer nos trazer à tona o nosso propósito que Ele tem para nossas vidas. Então, o propósito que nós temos é aquilo que nos incentiva a levar a vida do modo como nós vivemos. Uma vida sem propósito, ela não tem sentido. Porém, quando você vive dentro do propósito do Senhor, todas as coisas em sua volta cooperarão para o seu próprio crescimento. Então, nunca se esqueçam, um dos propósitos que Deus tem para a nossa vida é ter Jesus como alvo e nunca parar de olhar para o nosso passado, ou seja, você tem que olhar para Jesus lá na frente, mas nunca se esquecer do processo que você passou, porque quando a gente valoriza o processo, a gente entende que o propósito de Deus é muito maior do que Ele tem para as nossas vidas. Então, nunca deixe de olhar para frente, além de olhar para o seu passado, para o seu processo, nunca deixe de caminhar, nunca deixe de buscar ao Senhor, nunca deixe de buscar aquilo que Ele tem para as suas vidas. Então, se você quer viver os propósitos do Senhor, estenda suas mãos para Ele e segure firme em suas mãos. Não desista do seu propósito, não desista daquilo que o Senhor tem para a sua vida, porque quando você entende, é como diz aquele versículo, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, nunca desista dos seus propósitos. E lembre-se sempre, a vida só tem propósito quando você escolhe viver no centro da vontade de Deus. Então, aqueles que hoje em dia têm uma vida extraordinária, debaixo das suas vestes, estão carregados de cicatrizes do processo. Então, fique com essa palavra nessa noite. Não desvalorize o processo e sempre valorize os propósitos que Deus tem para a sua vida. Amém? Se lembre que Deus ele tem algo muito maior do que a gente pode imaginar. Muitas das vezes Ele permite que nós passamos por dificuldades, Ele permite que nós possamos passar por coisas que muitas vezes a gente não está preparado. Mas isso é para nos ensinar e mostrar que Ele tem um propósito muito maior para nós. Amém? Que Deus abençoe a todos.